Sato, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Muito bom estar aqui ao teu lado, né? Um amigo nosso. E eu te parabenizo pela evolução do seu programa, que eu já assisto há 10, 15 anos. Acho que cada ano que passa está melhor. Obrigado, Sato, obrigado. Bom, o Dr. Sato é psiquiatra formado em Botucatu. E ontem eu entrevistei o Dr. Nares, colega De turma, né? de turma do Nares, do Rodolfo Castilho, Exato. né? Que foram ex-alunos nossos. Dr. Sato não. Você veio da onde, Sato, para Bauru? Não, eu morei eu estudei em Botucatu, fiz a minha especialização em São Paulo, né? Mas sua família de onde que é? A família de Mogi das Cruzes. Ah, de Mogi? Mogi das Cruzes. Bom, o Sato talvez seja, em Bauru, o maior especialista em recuperação de alcoólatras e um especialista em drogas, como pouco. E eu conheço o Sato há muitos anos, de uma seriedade incrível. É ele que montou uma parte do CAPS aqui em Bauru e mexe com alcoolismo. Há 20 anos. Há 20 anos, né, Sato? E além de ter Especialização em álcool e drogas. uma especialização em tudo quanto é tipo de pós-graduação no assunto. A primeira pergunta minha, porque a minha preocupação hoje é esses dados que aparecem, Sato, onde ele coloca que 80% dos crimes hoje têm relação com droga. E eu vi um programa outro dia na TV inglesa, mas tem um monte de droga sintética que nós vamos chegar nelas agora. Mas eu gostaria que você colocasse para o nosso telespectador, primeiro, na sua opinião, com toda essa experiência, uma vida inteira como médico dedicado à recuperação de drogados, de alcoólatras e etc. O que leva um jovem a experimentar droga, na sua ótica? A gente sabe que a questão das drogas no menor, ou até o uso da bebida alcoólica, são parentes, né, que hoje, por exemplo, da idade de 12 até 16 anos, há 50 anos atrás, havia assim, uma proporção de 4 meninos para uma menina. As décadas passando e chegou-se a um ponto de 2 meninos para uma menina, e já em 1995, aproximadamente, 1 a 1. Né? Então os jovens estão realmente usando as drogas cada vez mais. Tem que se comentar alguma coisa em relação até a sexo, né? Porque bebida alcoólica para a mulher, a bebida sobe, dá muito mais efeito de embriaguez à mulher, porque a mulher tem menos quantidade de água no corpo. Então, tudo que ela faça uso, que ela beba, ela é menos diluída. Né? Então, sempre que ela faz uso da bebida... Isso, a mulher tem menos quantidade de água no corpo. Então, dilui menos. É como se você pegasse um uísque, bota mais água ou menos água. Né? Além do que, o fator também tóxico da bebida alcoólica, porque a mulher tem uma quantidade menor de um hormônio, né? Tipo de um hormônio que tem no fígado e no estômago, que metaboliza o álcool. A mulher tem menos. Então, a quantidade de álcool sem ser filtrado, sem metabolização, que cai no sangue, também é maior. As meninas e meninos, é muito uma questão assim que até a área da psicologia pode explicar muito bem. Seria muito importante que, num ambiente familiar, os pais tomassem uma atitude, lógico, de liderança. Almoçando com os filhos, jantando com os filhos, se tem dificuldade para sair, mas tenha lá sempre uma reunião com os filhos. Né? Esse mesmo filho que percebe, por exemplo, uma disfuncionalidade familiar, quer dizer, o pai briga com a mãe está interessada em uma outra pessoa, alguma coisa desse tipo, faz com que a criança observe tudo isso e, pela idade e impotente que ele é para resolver essa situação, ele se marginaliza, ele sai de casa, né? Ele vai andar com outras pessoas que também estão numa situação de marginalização, e aí é o primeiro passo. O primeiro passo para começar a usar bebida alcoólica, né? E nas baladas que a gente percebe também, e a literatura científica é muito vasta nesse campo, o jovem, ele tem aquela situação de beber porque ele tem uma certa pressão social deles, né?
Então tem uma mesa com jovens de 16 anos, vem o último que chega ali. Ele tem que beber, né? Se ele não bebe, ele não é muito bem aceito. Então, mulher, tem toda uma questão também de emancipação, em que durante muito tempo atrás, a mulher não votava. Na sua opinião, então, o ponto de entrada é o álcool? O álcool está sendo considerado pelos entendidos aqui no Brasil. E é o pior que é uma droga lícita, né? Exatamente. Sato? É o maior problema de saúde pública para quem trata a dependência química é o álcool. Que coisa, né? Então. Mas essa colocação da mulher é interessante. Eu vou dar um depoimento. Por exemplo, minha época de ginásio. Você pegava uma sala de 50 alunos. Naquela época botava 50. 25 meninas, 25 meninas. Os 25 meninos, 23, 24 fumavam cigarro de papel. As meninas nenhuma. Mulher que fumava era discriminada, era mulher macho. Né? Calça comprida e cigarro não era coisa de mulher na nossa época, né? Entendeu? Agora, hoje você vê, se você entrar numa sala de aula de 50 alunos, nem 10% fuma cigarro de papel. Que foi a consciência acho que não tem família que não teve pelo menos um câncer, um efizema, por causa de cigarro, né, Sato? E a restrição de usar o cigarro, né? Claro. Não pode usar em ambiente público. Montar o fumódromo, depois tirar o fumódromo, né? O camarada vai no meio da rua fumando. Né? Mas agora você vê, né? Hoje, se entrar numa sala de 50 alunos, tiver 5 que fuma, 2 homens e 3 mulheres que fuma. Está igual, realmente essa relação que você colocou de um por um. E a gente nota que as meninas de 15, 16 anos tomam cerveja como os meninos mesmo e muito, hoje. Né? Sabe? Então, para você, o ponto de entrada é o álcool, é o principal ponto de entrada. A porta de entrada e o que está se pensando muito em que estratégias que o pessoal que trabalha com a dependência química de São Paulo, no Rio, o que eles estão pensando é assim. O maior problema tem sido, na verdade, a percepção que eles têm, que nós temos também, de que a indústria de bebidas alcoólicas, as cervejeiras, né, elas estão visando muito o consumo dessa bebida para o jovem. Porque para eles não interessa exatamente investir naquele pessoal de 40, 50, 60 anos que já estejam bebendo. Né? Então, eles visam na propaganda o jovem. Eu me lembro assim que em 2002, aproximadamente, o pessoal da Uniad, que é da Unifesp em São Paulo, eles começaram uma campanha contra a propaganda de cerveja na televisão. Eu até vim aqui com o Gobo. Né? E o que aconteceu? Conseguimos assim, algo em torno de 600 mil assinaturas para proibir esse tipo de veiculação, porque a criança ela se desenvolvia, ela crescia vendo o quê? Alguma coisa que para ela era totalmente normal. E começaram a colocar bichinhos, desenhinhos e tal, para chamar a atenção da criançada. Então, esse abaixo-assinado foi para o Congresso, parece que a Câmara dos Deputados aprovou essa solicitação, mas chegou no Senado, aí vem a coisa grossa, né, Duda? Chegou no Senado, a turma que eu conheço da Unifesp, o Ronaldo Laranjeira, a equipe toda, eles foram a Brasília conversar. Tarso Genro, Arlindo Chinalha, o pessoal do PT, né, que comandava o Brasil. Né? E uns dias perto da votação, o pessoal explicou para eles por quê. Então o que aconteceu? Perto da votação, uma emissora de televisão retirou da pauta. Rodamos. E continuou tudo isso. Então, tem que ver uma situação que as cervejarias hoje, talvez, é considerada hoje, é maior que a Petrobras. Né? Em termos de recursos e tal. E basta que cada um de nós observe assim, na televisão, como é que é feita a propaganda de cerveja. Né? Então, eles querem o quê? Novos usuários. Porque se não tiver novos usuários da cerveja, não vai ter aumento de lucro. Né? É uma coisa assim... E as companhias de cigarro eram poderosas. Né? Eram. E eu vi outro dia, no Brasil, impressionante, o Brasil que tem 200 milhões de habitantes, o Brasil tem 20 milhões de fumantes só. 10% do Brasil fuma cigarro hoje. Fumavam muito mais. Né? Quase tudo.
Homem era 90%. Duda, essa história da bebida, já estava havendo realmente uma proibição de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, né? Aí veio Mas isso não está... Não, na Copa das Confederações e na Copa do Mundo, a FIFA também tem o patrocínio da cervejaria. Claro. Então abriram, né? Atropelaram uma lei e tudo, e podiam beber no estádio. Ó, já está vindo um montão de perguntas aqui, e nós não entramos ainda mais no que eu quero. Mas vê lá, o doutor Natanael fala assim, doutor, a minha vida social é estável. Nunca tive desentendimentos maiores com minha esposa, e a vida profissional também é normal. No entanto, eu bebo cerveja quase todos os dias. Pergunto, eu sou um alcoólatra? Alcoólatra é o termo que a gente nem está usando muito, né? Porque as pessoas que fazem uso da bebida alcoólica, a gente já está classificando em vários subtipos, né? Há aquela pessoa que, como talvez o Natanael, ele tenha um bom controle da bebida alcoólica. Outras pessoas não têm, por uma questão de temperamento, uma questão ou de pressão social, ou porque um indivíduo tem uma baixa autoestima, o cara é tímido. O tímido, ele vai num ambiente, ele trava, né? A menina deu a bola para ele e tudo, ele não consegue chegar na menina, então tem que beber um monte. Esse não tem a medida do uso da bebida alcoólica, né? Agora, não sei, né, Natanael, quanto você bebe, né? Claro. Boa, Natanael. Você já assistiu alguma reunião dos alcoólatras anônimos alguma vez? Já. Eu tinha um irmão, inclusive ele faleceu há pouco tempo. Ele tinha uma úlcera que gozava, né? E ele não bebia, ele frequentava as reuniões. Uhum. Aí ele me levou um dia. Aí eu descobri por que ele bebia. Ele tinha todo dia que tomar uma pinguinha, aí começava a doer a úlcera e ele parava. Mas ele não conseguia ficar sem aquela pinguinha. Então eu acho que o que mede o alcoólatra é o cara que necessita, a hora que, se eu estiver errado, você vai corrigir. A hora que ele bebe, ele é como se fosse uma outra pessoa, ele assume uma outra personalidade, ou ele fica mais alegre, ou ele fica até mais produtivo profissionalmente, né? Ele muda o comportamento. Isso aí entra num conceito que a gente usa, que é assim, há aquele indivíduo que você pode considerar como um alcoolista, um indivíduo que precisa de tratamento, e aquele outro que tem uma outra classificação, que é o uso nocivo da bebida alcoólica. O uso nocivo é assim, eu bebo e eu acho que está tudo sob controle, está tudo tranquilo. Mas o só que a esposa está achando que não, o irmão falou assim, pô, acho que, diminui, né? Mas não tem uma coisa também, o cara bebe, está tudo sob controle, mas chega numa certa idade, ele perde o controle também? Pode perder, sim, mas assim, porque o fígado também diminui a eficácia do fígado. Então eu vejo assim, mesmo o alcoólatra, aquele que bebe bastante, que a vida inteira ele tomou 1,5 garrafa de pinga, aos 60 anos, por conta do fígado, que já não filtra mais a bebida alcoólica, o pouco que ele bebe, ele tem uma sensação que bebeu gasolina. Né? Então ele toma lá uma dose porque ele acha que precisa tomar. Mas ele toma e passa mal. Né? Então a família traz a pessoa e diz, olha, ele já não bebe como antes, tal, mas ele não consegue parar. Né? E o que eu disse agora há pouco, o beber nocivo é um conceito que o médico faz e que a família relata, mas a pessoa diz assim, não, está tudo sob controle comigo. Né? Então, é tomar cuidado com essas coisas. Né? Estamos indo para esse lado e já está vindo um monte de pergunta nisso. Qualquer coisa eu te trago a semana que vem outra vez para eu entrar no assunto. Que a minha preocupação hoje com você era drogas sintéticas. mas vamos explorar. Ó. O Jackson da Bela Vista fala assim, professor e doutor Sado, se os pais fossem mais responsabilizados pelos atos dos filhos perante a lei e não cobrassem tantos professores, teríamos menos jovens envolvidos com drogas? É difícil dizer, Jackson, né? Claro, Jackson. Porque o professor Duda é o professor, né? Então ele sabe que o nosso sistema educacional tá meio ruim, né? Eu me lembro, quando eu fiz o colégio, Zona Norte de São Paulo, meu professor de Educação Física, que era contratado pelo Estado, ele dava aula, era o Valdir Pagan Pérez. Norminha substituía ele, Norminha do basquetebol. E o Júlio Medalha
era outro professor de educação física. Então, olha o nível da escola, tinha piscina, né? Futebol de salão. A gente queria jogar bola, não, o professor Valdir tem que ter noções de basquetebol, voleibol, handebol. Isso é ensino, né? Isso é educar. Agora, eu não sei, porque conforme a conversa vai fluindo aqui, Duda, uma das alternativas que a gente tem para quem vai combater a cervejaria, né? Agora, eu digo assim, uma das ideias que existe é que se mude o currículo escolar no sentido de alguma matéria como educação para a saúde, né? Que o professor esteja preparado para falar álcool, drogas. O sujeito quer usar, mas veja, vai acontecer isso, isso e aquilo, de uma forma muito real, né? No meu consultório chega aquele garoto de 17 anos que está fumando maconha, a mãe traz ele na marra, não sei o quê. O moleque já acessou a internet e já entrou em todos os sites possíveis, inclusive os que são a favor, né? Ele pega só o que é favorável. Então, eu acho que deveria haver, assim, até para a internet, tem que haver um filtro do que se ensina na escola. Eu até, na época que eu era diretor de saúde mental, em 92... Mas a internet é livre hoje, o moleque entra tudo bem. Na informação que ele quiser, independente da escola. Então o professor tem que estar preparado, o professor é um líder da escola, né? Na classe... Mas você sabe, você é da escola de antigamente, como eu era da escola de antigamente. O que aconteceu? Não tinha colégio de estado à noite, a escola era diurna, o aluno vinha de manhã, educação física à tarde, ou vice-versa e tal. A democratização do ensino, que trouxe um bem muito grande para as classes mais pobres, menos abastadas, mas na realidade trouxe o quê? Trouxe uma decadência do nível de ensino. Trouxe. Quer dizer, então todas as escolas que existiam, que era tudo instituto de educação, exatamente. Os professores... Agora está fazendo isso com as faculdades federais. Abriram faculdade federal de montão, aí não tem nem professor para dar aula, que tem que prestar concurso. Então é isso, infelizmente o Brasil não cuida da educação. Agora, já o ensino fundamental, o ato de democratizar, trouxe o lado negativo, isso que o Dr. Sato falou. Caiu a qualidade do ensino. Mas, por um outro lado, quem não tinha acesso ao ensino pôde ir para a escola, porque tem vaga para todo mundo. Foi o que eu conheço pessoas, são meus amigos, alguns, né, que é um professor, por exemplo, de história, quando ele vai dar aula, todos estão atentos. Ele já foi paraninfo de várias turmas, e ele é muito respeitado. Mas é raro, é muito raro. Né? Mas ele, quando vai dar aula, o pessoal, e ele tem o orgulho de contar para mim. Esse ano, 7 dos meus alunos foram para a Unespinha. Né? Agora, é um só, né? Sado, eu não sei a tua idade, mas eu, quando eu entrei no ginásio... 60. Você nasceu em 1960? Não, eu tenho 60 anos. Eu tenho 71. Quando eu entrei no ginásio, os professores davam aula de paletó e gravata. E nós, alunos, colégio de estado, usávamos gravata. Alinhado, né? Era, o uniforme era de uma camisa de manga comprida e gravata no pescoço. E a gente tinha medo do professor. Claro. Mas aí é uma faca de dois gumes. A democratização trouxe o ensino pior, o ensino público, mas, por um outro lado, deu acesso porque nessa pergunta, né, porque não dá para a gente ficar culpando um ou culpando o outro, né, do sistema ou não. Né? Sato, e você como psiquiatra, e a hora que chega na adolescência, tudo que você tem que plantar no teu filho, você tem que plantar antes da adolescência. Dos 15, 16 anos. É claro, a hora que ele entrou na adolescência, Jackson, você tem que compor com o teu filho. Ele não aceita mais determinação do tipo, não faça isso. Porque o que acontece na adolescência, o Sato me corrige, há uma guerra hormonal no organismo do aluno, troca todas as células, e é como se morresse aquele menino que chegou ali e depois da adolescência nasceu um outro ser. Ele questiona mais, né? Claro. E o pai deve negociar com ele. É uma guerra de hormônio, né? O pai negocia. Né? Não dá para impor. Não dá para impor, Jackson. Não dá. Lamentar, que beleza que seria. Filho, vai dormir, ele vai dormir. Sai do computador, ele sai do computador.
Antes da adolescência, o pai é um ídolo. Na adolescência, o pai... meu pai não é o que eu pensava. Não. É interessante que o Papa, ele tem dito isso, né? O Papa é para o jovem, para ser revolucionário, né? Para não ser aquela... É verdade. Amarrado em tudo, né? Ó, uma pergunta interessante aqui também. Ó. Boa tarde, professor Duda e doutor Sérgio. Na ficção O Alienista, de Machado de Assis, um psiquiatra começa a descobrir várias psicopatias em quase todos os moradores da sua cidade, para finalmente se internar sozinho no seu sanatório, ao concluir que a sua racionalidade talvez fosse a mais comprometida. Como o senhor analisa essa ficção? Vale a máxima que de louco todo mundo tem um pouco? É o professor Artêmio Caetano que está mandando. Grande professor Artêmio. Campeão mundial, hein? Até citá-lo, né? Porque ele tem vários projetos, né? Os alunos dele têm projetos sociais que eu tiro o meu chapéu, né, para o Artêmio. E essa situação, eu não sei, eu acho que o médico ele já não estava... ele estava pior que os outros, né? Por que considerar tanto, né? Todos. Acho que ele não estava muito bem, né? E pode ser uma doença que é um pouco mais progressiva, né? Conforme a idade vai passando, a pessoa adoece mais, né? O Luiz Cláudio, da Vila Falcão, ele pergunta: doutor Sato, assistiu a entrevista que o Santo Daime pode ajudar no tratamento contra as drogas? E ele fala do Santo Daime primeiro, se você conhece. Só. Aí a segunda pergunta dele eu falo, até porque eu ia discutir isso com você. Então, eu vou aproveitar a segunda pergunta do Luiz Cláudio. Então, essa situação que... Você conhece o Santo Daime? Conheço. E foi uma discussão muito grande também, porque acho que um dos professores de psiquiatria na área de dependência química, ele defendeu muito a liberalização do Santo Daime em situações rituais religiosos. Né? Mas, aqui em Bauru tem seitas que usam o Santo Daime. Eu já ouvi falar assim. Tem. Mas isso aí, eu acho que... eu temo muito por essa droga, porque ele está andando meio frouxo. Quem é que faz esse controle dessa... É uma das drogas mais potentes que existe. Né? Então o indivíduo pode ter... é quase um efeito um pouco maior do que o próprio LSD, que é psicodélico, que o indivíduo realmente sai fora da realidade. Isso, eu estava pensando outro dia, parece muito com um tratamento psiquiátrico antigo, né? Qual? Em que o indivíduo podia estar assim, com uma psicose aguda, daquele que ele tira a roupa, faz um monte de atrapalhada. Ele recebia um tratamento que a gente chamava de eletroconvulsoterapia, eletrochoque. O que acontece? Um dos professores, dos meus professores lá na época da residência, ele chamava de professor Mogloff. Como o professor Mogloff? O professor Mogloff, ele dizia assim, o eletrochoque era uma mobilização global do encéfalo. Então, supondo que o cérebro funcionasse harmonicamente, impulsos elétricos para lá e para cá, uma forma bem organizada, e esse indivíduo tivesse uma crise psicótica e uma determinada área começa a funcionar mais, em detrimento do outro. Então, fazendo o tratamento do eletrochoque, havia uma mobilização global de todos os impulsos elétricos e neurotransmissores, e entendo hoje como neurotransmissor, e antes não, né? E a gente não sabia disso, e algumas sessões após equilibrava o cérebro. Né? Então, o que eles estão querendo fazer com o Santo Daime, mas isso é uma ideia muito leiga, e eu acho muito perigosa, porque dizer que vai recuperar o crack com o Santo Daime, mas e se tiver lesões cerebrais ou não? A própria situação daquele cartunista Glauco, ele foi vítima do quê? Talvez ele tivesse uma boa intenção. Era um esquizofrênico, cara. Pois é. É um boyzinho que era esquizofrênico, todo mundo parece que sabia, mas dava o Santo... piorava. Mesmo que ele tomasse remédio, mas do jeito que ele andava para lá e para cá, ele não tomava remédio. Claro. E usou o Santo Daime, pirou de vez. E achava que o Glauco e o filho dele estavam conspirando contra ele, e matou. É difícil. Agora ele faz uma pergunta aqui, embora nós entramos em álcool, entramos em tudo, mas que na sequência era uma das primeiras perguntas que eu ia te fazer. O Luiz Cláudio coloca: qual a opinião do Dr. Sato sobre a liberação da maconha? Pois é, não. Eu vou comentar algumas informações que eu tenho também de outros países, né?
No caso da Suécia, por exemplo, que em 1960 estava com uma semi-liberalização da maconha. A Suécia ou a Suíça? Suécia. Suécia. E o que aconteceu? Eles, depois de décadas de estudo com o pessoal usando a maconha, perceberam que não estava dando certo. Não deu certo. Não deu certo, então o que aconteceu? Eles agora estão restringindo, estão advertindo, estão multando, multas pesadas, né? E o que é interessante que eles, diante dessa situação toda, a conclusão que eles chegaram, e vão fazer isso, é que eles querem que a próxima geração de suecos não utilize nenhuma droga, mas nem bebida alcoólica, né? É uma ideia, né? Na guerra que teve, a guerra do ópio na China, o ópio estava liberado. Todo mundo usava. Então, sempre que há uma liberação de qualquer tipo de droga... A China conheceu a ralé com a droga no século XVIII, né? Até por isso que parou, né, Sato? Exato. Agora, e guerra porque a Inglaterra que levava o ópio. É interesse dos ingleses. Então, eu digo assim, o que a gente estava falando mesmo? Da liberação. Por exemplo, o pessoal tem pensado assim, se soltar a maconha de vez, como é que fica o preço da maconha? A maconha não é tão cara. A molecadinha compra um cigarro de maconha, não sei se é R$1 ou R$2, né? R$5 ele pega 5 cigarros, pode usar a semana inteira, pode usar num dia, né? Agora, se aumentar o preço, o traficante vende, não é? Mas se liberar, o preço cai, porque o nego vai plantar preço no quintal cai, da casa dele. O preço cai. Então, é uma situação muito difícil. Eu estava comentando com você agora há pouco, antes do início do programa, as questões de políticas públicas. O que é o posicionamento, digamos assim, do governo federal com relação à cocaína, com os parceiros, então. Bolívia, Colômbia, Peru, né? Pô, vai lá, conversa, né? Claro. O Paraguai. Eu vou dar um depoimento sobre a maconha como educador, né? A maconha até pode, em termos de saúde, não fazer tanto mal quanto o cigarro, porque o nego fuma muito e morre de câncer. Cigarro só dá câncer também. O que pode fazer mais mal que o cigarro? Mas a maconha é a droga da improdutividade escolar. O doutor Sato vai me corrigir. O cara emburrece, viu? Ele vai se retirando nele mesmo. Eu tive ex-aluno que, na época do colégio, não usava maconha, entrou no ITA e aprendeu a fumar maconha lá no ITA, viu? Abandonou o ITA depois. Abandonou o ITA. Quer dizer, quando você vê a média de um aluno caindo, a gente na escola às vezes vai atrás para pesquisar, começou a usar maconha e usou meio seguido, meio quase que diariamente, o aluno produz menos em termos escolares. Eu costumo dizer isso, é a droga do emburrecimento. Não sei se você concorda comigo. É um tipo de droga que tira a motivação. Tira a motivação. Tira a motivação, então, aí eu tenho que trocar o telhado lá que está vazando. Amanhã eu faço. Amanhã. Exatamente. Há 6 meses, está lá pingando, né? E o que é importante a gente está colocando também, e que as autoridades assim, da segurança também percebam isso, é que a maconha hoje, ela está muito mais potente. Né? Então ela está em torno de 20 vezes mais forte. É verdade. Aquela brincadeira, a história toda do tetrahidrocannabinol e o canabidiol, né? Então, quem produz a maconha, eles sabem que se aumentar, diminui o canabidiol, o tetrahidrocannabinol, que é a droga que dá dependência, ela aumenta a dose. Esse produto é que pode realmente trazer problemas assim, até o pessoal da pesquisa fala em surtos psicóticos, né? O que não se falava antes, né? Mas já está se falando pela potência da droga. Então, nós estamos aí fazendo uma situação muito difícil, né? É verdade. O Pedro Valentim faz uma pergunta, ele fala assim, Dr. Sato, alguns especialistas alegam que tem indivíduos que possuem a patologia criminal, ou seja, já nascem geneticamente com predisposição a cometerem crimes. Sim. É verdade isso? Sem dúvida, né? Porque isso já entra num capítulo da psiquiatria, que são das psicopatias, né?
um indivíduo que tem realmente uma grande dificuldade de convívio social, ele não consegue, né? E são tipos de pessoas que têm um baixo limite à frustração. Lógico, ele pode usar droga também, ele vai entrar nessa estatística que o Duda colocou aqui no começo, né? E o pessoal da psiquiatria forense, você mesmo, Valentim, lendo esses livros, vai perceber tudo isso. Tem uma classificação criminológica, né? Por quem que praticou o crime. Então tem o criminoso ocasional, passional, o psicopata, né? Tem vários tipos. Eles podem usar droga também. O Sato, como você, com a sua experiência de psiquiatra aí já quase 30 anos atuando como psiquiatra, eu vou pegar um caso lá de Goiás, caso de Goiás. O cara foi preso porque estuprou, matou e estava preso. Cumpriu, chegou no Natal, soltaram o cara com laudo de psiquiatra para passar o Natal com a família. Esse cara não voltou para a delegacia. E o pior é que ele ficou no sítio do pai dele, quer dizer, então, se fosse procurar lá, teriam achado. Ficou lá. De repente, naquela região, começou a aparecer, você deve ter lido isso, meninos mortos. Estuprado e morto, estuprado e morto. Ele, se eu não me engano, foi 8 ou 10, num prazo assim de 6, 7 meses. Aí foram lá e descobriram que era o cara. Então, o cara que saiu numa saidinha com laudo de psiquiatra, não autorizado, é isso? Você matou mais 8 pessoas ali na região, e o cara, se a polícia tivesse ido procurar ele, tinha achado que ele estava na casa do pai dele, e começou a morte na região. Qual a responsabilidade que um psiquiatra tem num caso desse? Muito difícil, né? Porque para esse tipo de caso de violência sexual parece um quadro permanente, né? Se tivesse, não muda, né, Sato? Não, se tivesse averiguado comportamento dele com 13, 14 anos, talvez ele tivesse feito alguma coisa também. Só que ninguém perguntou, ninguém investigou. Ele vai estar 70 anos de idade, ele vai continuar sendo a mesma coisa. Né? Então, há caso. Então, aí que esbarra na... A minha teoria é a sua. Não, esbarra na questão da legislação, né? Que 30 anos de cadeia, alguma coisa assim, não é? Aquele que vai roubar também vai pelo caminho mais fácil sempre. Mas o crime sexual é uma coisa impressionante, né? É um impulso irresistível, né, Sato? Exato. E a questão do prazer e tal, e ele não segura. Não segura. Não segura. Não segura. Realmente... E a gente diz assim, um quadro permanente. Há doenças que são agudas, outras são progressivas, vão piorando, que é a esquizofrenia, né? Outras são permanentes. Né? O retardo mental também é quadro permanente, né? Ele não vai melhorar nem piorar. E esse caso também, tendo acesso, ele vai fazer. Então, mas a lei é muito frouxa nisso aí, né? Porque ela se preocupa com o doente e não se preocupa em proteger a sociedade. Os direitos, quer dizer, né, claro, quer dizer, o cara já cumpriu, agora ele tem que sair. Meu Deus do céu, se é uma situação psicológica irresistível, como pôr esse cara em contato com a sociedade? Exatamente. Ou é porque não tem vaga, ou porque já deu os 30 anos, ou porque não sei o quê, né? Porque a lei manda sair, o juiz é obrigado a soltar, ué. Pode ser que esse mesmo, avaliado por 10 psiquiatras, talvez 9 fossem contra. É. Não sei. Esse caso foi terrível. Em pouco tempo ele matou 8. Matou e estuprou. Quer dizer, é um caso inacreditável. Doutor Sato, eu te convidei hoje para falar de droga sintética, mas infelizmente as perguntas foram por um outro lado, até que por motivação do telespectador. O senhor quer falar mais alguma coisa para o nosso telespectador? É só mais acentuar essa questão de propaganda da cerveja da televisão e tudo. A gente tem que tomar mais cuidado, né? Se fosse possível, na época que eu... Em 92, eu estava tentando montar esse serviço de alcoolismo e drogas do NAPS e tal. Fiz também uma escola de alfabetização para esquizofrênicos crônicos. Quem? Tideide Lima, Isaías Daiben, Vera Caselli, era diretora de departamento. O pessoal dava assim para nós uma carta branca, né? Então a gente cresceu bastante. Meu primo Futaro, grande Futaro Sato, sempre me ajudou muito, né? Então, eu estou muito contente de estar aqui. É lógico, Duda, não deu para
a gente falou só uns 30% da pauta, né? Mas a gente volta outro dia. Não, eu vou marcar com você. Eu disse para você agora há pouco, a minha amiga Adélia também. A Adélia dá entrevistas excelentes. E a gente, eu venho com a Adélia aqui, a gente troca. Vamos fazer isso, eu vou trazer você e a Adélia. Não tem problema nenhum. Né? Então, dá uma preparada, claro, com toda a experiência sua, até porque o Brasil ainda não tem essa avalanche de drogas sintéticas, mas a Inglaterra já está. Né? Estão usando até mais as drogas sintéticas, Estados Unidos também, do que as drogas naturais, estão partindo mais para a sintética. Né? Porque aí nós vamos fazer um bate-papo, eu, você e a Adélia, sobre drogas sintéticas. E outras coisas mais, que sobrou muita coisa aqui, né? Obrigado, Duda. Sato, obrigado. Obrigado a você. Viu? Bom, tá aí. Eu acho que isso é uma preocupação de toda a família hoje e a TV tem que realmente tocar nesse tema, porque se você, às vezes, no relacionamento com o seu filho, você acha que tem problema, se ele usar droga, você vai ver que o problema é muito maior do que você pensa. Viu? E não adianta usar de dedo no nariz, não vai, eu te prendo, não é por aí. Não é por aí. O negócio é não começar. Começou, é duro de estancar. Tchau.